Dois pontos materiais, A e B, têm seus movimentos retilíneos e uniformes descritos no gráfico da posição x em função do tempo t. A razão entre o módulo da velocidade de B e o módulo da velocidade de A, qual é? Ora, algumas coisas chamam a atenção nesse tipo de questão. Primeiro, o fato de ser uma questão de movimento. Já foi dito no enunciado que se trata de um movimento retilíneo uniforme. Quando diz que o movimento é uniforme, é porque o valor da sua velocidade permanece constante. Lembrando que velocidade é espaço sobre tempo. Se a gente plotar um gráfico mostrando o espaço em função do tempo, tem que aparecer de forma linear, que é exatamente o que esse gráfico mostra aqui, tanto para o móvel A quanto para o móvel B. Então, mesmo que não tivesse sido dito no enunciado que o movimento era uniforme, eu saberia dizer, só de olhar para o gráfico do espaço em função do tempo e ver que ele aparece em linha. A segunda coisa para se prestar atenção, eu posso olhar então para esse gráfico, olhar para o espaço percorrido, olhar para o tempo gasto e determinar a velocidade de cada um dos móveis. E aí tem que tomar cuidado com o que a questão pede. A questão pede a razão entre um valor e outro. Toda vez que a questão pedir para calcular a razão entre dois valores, é preciso ficar esperto se essa razão está pedindo A sobre B ou B sobre A. Por quê? Porque sempre vão aparecer as duas possibilidades. As alternativas aparecem exatamente para te confundir. O que acontece? Quando você olha para as alternativas, você vê que você tem aí 2/3 e 3 sobre 2. Esses valores aparecem exatamente porque a questão pediu para calcular a razão. E nesse caso foi pedido a velocidade de B sobre a velocidade de A. E aí entra até um lance subliminar que é preciso tomar muito cuidado. O fato de dizer A, B, a gente normalmente tende a organizar as informações e nesse caso a gente pensaria em ordem alfabética. É muito provável que na hora de resolver a questão, a pessoa acabe se confundindo, calcule a velocidade de A primeiro, calcule a velocidade de B depois e faça a razão A sobre B. E aí é aquela história. Se você calcular A sobre B e achar uma resposta que está nas alternativas, nunca você vai parar na hora da prova para achar que errou. Você vai achar que acertou e acaba caindo na pegadinha da questão. Então, cuidado na hora de calcular a razão. E fique esperto que, nesse caso, foi pedida a razão da velocidade de B sobre a velocidade de A. Então, a gente vai olhar para o gráfico, primeiro vai calcular a velocidade de B, depois vai calcular a velocidade de A e dividir uma pela outra. Ok? Vamos para o cálculo? Olho na tela. Observando, então, os valores apresentados no gráfico do móvel B, que é essa reta que eu vou destacar em azul, repara que a posição inicial do móvel B é 1 metro. Posição inicial de B, 1 metro. A posição final de B, 3 metros. Posição final de B, 3 metros. Já pode-se então determinar que a variação da posição é posição final menos posição inicial. Nesse caso, 2 metros. Tudo se passa no intervalo de tempo de 3 segundos. Intervalo de tempo de deslocamento de B, 3 segundos. Portanto, a velocidade do móvel B, que se mantém constante, são 2 metros percorridos em 3 segundos. Então, a velocidade de 2/3 de metro por segundo. Para ficar destacado, vou colocar o gráfico do móvel A de vermelho. Repara que o móvel A partiu da origem dos espaços. Posição inicial de A, 0 metros. Tem uma posição final determinada como 3 metros, o que dá um deslocamento de posição final menos inicial, 3 metros. E isso aconteceu no mesmo intervalo de tempo de movimento do móvel B. Intervalo de tempo de A também foi de 3 segundos. E isso
permite calcular que a velocidade do móvel A, então, foi 3 metros em 3 segundos, o que dá uma média de 1 metro por segundo. Observe, então, que se foi pedido para calcular a razão entre a velocidade do móvel B e a velocidade do móvel A, nós teríamos 2/3 de metro por segundo dividido por 1 metro por segundo. As unidades aqui desaparecem e essa razão vai me dar o valor final 2/3. E se é para marcar a resposta correta, nós teríamos que dizer a alternativa C de casa. Agora, observa a pegadinha que aparece aqui no D de dado. Ó. Se por acaso você, naquela distração que eu falei, e conduzido pela ordem alfabética, porque aí tu tem que pensar o seguinte: alguém elaborou essa questão. O elaborador da questão faz as colocações propositais. Ele pensa. Ele diz, eu tenho duas partículas, vou chamar de A e vou chamar de B. Olhe para o gráfico, aí você olha para o gráfico. Aí você olha para a reta A e para a reta B. Aí no final ele diz, calcule a razão entre as velocidades. Aí ele poderia ter escrito de A sobre B. Mas não, ele pensa, vou colocar de B sobre A. Ele faz isso porque ele pode. E ele faz isso também porque ele sabe que na hora da prova algumas pessoas vão acabar se confundindo. E é por isso que ele coloca aquela alternativa D de dado. Porque depois que ele elabora a questão, resolve a questão, descobre a resposta correta, aí ele escolhe que o gabarito da questão vai ser C de casa, ele tem que elaborar as alternativas erradas. É a última coisa que o elaborador cria. E ele pode colocar alternativas que não tenham nada a ver com a resposta correta, mas ele pode fazer o que ele fez aqui, de colocar uma alternativa que é uma pegadinha. Imagine que você estivesse na hora da prova, pensasse como eu falei, velocidade de A, velocidade de B, fizesse um sobre o outro, tu ia encontrar a resposta 3 meios. Você olhasse nas alternativas e não tivesse 3 meios, você ia saber que errou. Na hora da prova tomava até um susto, um negócio fácil, eu errei, olhava de novo e ia dizer, ih caramba, é porque ele pede B sobre A. E aí você marcaria a resposta correta. Mas se ele coloca esse item D de dado, ele acaba com você por uma distração de 1 minuto. Então é preciso tomar cuidado com essas coisas. Outra coisa que vale a pena dizer, aproveitando a oportunidade, num gráfico do espaço em função do tempo, como esse que aparece aqui, a gente pode falar de uma propriedade do gráfico. Qual seria ela? Em gráficos de cinemática, em gráficos de física em geral, às vezes a gente calcula a área, às vezes a gente calcula a tangente da inclinação da reta. E isso tem significados físicos. No caso desse gráfico do espaço em função do tempo, espaço sobre tempo é a velocidade. Então a tangente de inclinação dessa reta pode representar a velocidade. Vamos mostrar isso no gráfico? Dá uma olhadinha. Eu vou destacar aqui qualquer uma das retas e só um pedaço delas. E se você escolhe uma determinada posição, você tem aqui o espaço percorrido, ΔS, e tem um determinado intervalo de tempo correspondente, um ΔT. Repara que geometricamente a gente formou um triângulo retângulo. Repara também que esse triângulo ele tem um ângulo de inclinação. Então a tangente desse ângulo θ que eu destaquei pela geometria, pela trigonometria, é cateto oposto, que nesse caso é o ΔX, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é o ΔT. E a gente sabe que ΔX sobre ΔT, nesse caso, é a velocidade. Diríamos, então, que a tangente do ângulo θ representa o valor numérico, ou seja, é numericamente igual ao valor da velocidade do móvel. E aqui vale a pena um destaque importante. Você não pode dizer a tangente é igual à velocidade. Tangente é uma grandeza trigonométrica, velocidade é uma grandeza física. Velocidade, nesse caso, mediria em metros por segundo. A tangente não tem unidade de medida. Então, se tu esquece de colocar esse nzinho bem aqui, você vai estar falando besteira. É preciso dizer a tangente de θ é numericamente igual à velocidade, para dizer que os valores numéricos coincidem. E essa seria uma propriedade matemática de um gráfico cinemático, ok?